Ministrando já há algum tempo sobre guerra espiritual. A Bíblia está clara, de Gênesis, Apocalipse, sobre confrontos espirituais. E as pessoas que têm medo do confronto espiritual são as pessoas que são acuadas pelo poder das trevas. Então nós precisamos entender que o confronto é necessário, Júnior, não tem como. Se quisermos vencer as regiões da maldade, os demônios, nós precisamos entender que ele existe. E precisamos tomar uma posição espiritualmente falando. Mas nós temos anunciado aqui sobre guerra espiritual, que a Bíblia diz que o povo de Deus perece, mas perece mesmo. Não é brincadeira, porque lhe falta conhecimento. Nós temos falado, conhecimento é importante, conhecimento é necessário. Em qualquer área da nossa vida, o conhecimento faz toda a diferença. Qualquer área, qualquer atividade que seja sua. Se você tiver informação privilegiada, você vai ter vantagem naquele negócio. Isso é comum, isso é natural. Se você não tem esse conhecimento, você é ultrapassado, você é vencido. Então, se eu tenho um conhecimento do reino espiritual, e o problema, dona Anunciata, é que nós, muitas vezes, o inimigo consegue enganar a gente. Apesar de vivermos no mundo natural, ele quer nos fazer pensar que nós somos naturais, e não somos. A nossa essência é espiritual. Isso é uma carcaça. Eu sou um espírito que possui uma alma, eu tenho emoções e que habito nesse corpo chamado carne. Mas a essência de vida é espiritual. Logo, se eu sou um ser espiritual, então eu não posso pensar que as coisas que acontecem comigo são naturais. Não! Esse é o maior triunfo do inimigo das nossas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui da Polícia Civil, da Polícia Militar, e eles têm muito mais autoridade para falar a respeito disso do que eu, mas um pouquinho no espiritual eu posso falar, e eu posso dizer para eles que o maior sucesso deles é a surpresa, não é, varão? O inimigo, se ele pega a pessoa surpresa, se a pessoa não sabe que tem um bandido ali, ele vai conseguir ter êxito na luta dele. Então, no reino espiritual não é diferente, porque Satanás consegue tanto. Pega a gente desprevenido, e se tem alguém, dona Anunciata, que eu conheço desprevenido, é o povo de Deus. Como o povo de Deus é desprevenido espiritualmente falando. Como o povo de Deus vive, pastor Talismã, como se vivesse no mundo natural. E não é, nós vivemos no mundo espiritual. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida tem origem no reino espiritual. Se tudo que acontece na minha vida tem origem no reino espiritual, então eu preciso, para sobreviver, para ter uma vida abundante, uma vida feliz, eu preciso conhecer o reino espiritual. E como conhecer o reino espiritual? Procurar o maior de todos, Deus. Se eu procuro a Deus, eu vou conhecer o que Deus tem e o que Deus pode fazer na nossa vida. Então nós estamos ministrando sobre guerra espiritual para a gente entender, porque nos últimos dias, já há alguns meses, Deus tem falando sobre luta. Antes de acontecer todas essas crises que nós estamos vivendo, crise econômica, tem gravações aí, nós estamos falando o que Deus está anunciando o que está acontecendo no Brasil. O que vai acontecer na nação. Antes da eleição, nós já falávamos sobre essas crises. Antes, nós já dizíamos o que Deus estava dizendo que ia acontecer. Mas para quê? Para a gente se intimidar? Para a gente se acovardar? Não, pelo contrário, para a gente tomar posição e buscar a felicidade do nosso filho. Para buscar a nossa cura. Mas buscar onde? Buscar em Deus. Tomando aonde? No reino espiritual, que Mateus capítulo 11, versículo 12, diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado. E é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apodera dele. O reino dos céus é tomado. Se é tomado é porque alguém pegou. Satanás, ele é ladrão. Todo mundo sabe que Satanás é ladrão. Mas ninguém quer fechar a porta para Satanás. Todo mundo sabe que Satanás é ladrão e que levou o roubo e deixa para lá. Não, levou. Levou o marido, levou o filho, levou a saúde, levou o cão que ele vai levar. Mas a nossa família ele não vai levar, levou, a gente vai buscar. Não é assim que a polícia faz? Levou, não vão buscar? Vocês deixam lá? Não deixa. Aí nós deixamos, então nós precisamos tomar posição, acorda. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Momentos difíceis. E dependendo da nossa reação, a gente vai ter ou não ter as promessas de Deus. A promessa de Deus, meu querido, não é brincadeira, é verdade e é condicional. Só vai acontecer na minha vida e na sua vida se quiser.
Mas muitas vezes nós queremos e não sabemos como. É por isso que o Espírito Santo tem colocado no coração da gente ministrar sobre guerra espiritual. Diga assim comigo, o confronto é necessário. E eu vou me preparar para ele. O Espírito Santo de Deus vai orientar, vai instruir, para que possamos conquistar, tirar as pessoas da mão do inferno, do engano, do sofrimento, da angústia, da tristeza e da dor. E nós falamos alguns princípios e vamos continuar falando, que nós precisamos, mesmo tendo promessa de Deus, promessas de Gênesis e Apocalipse, mas a promessa por si só, ela não se cumpre na nossa vida. Para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, tem que ter duas partes trabalhando, Deus e o homem. E eu preciso compreender, Deus estabelece uma promessa, ele estabelece uma promessa, mas ele diz, você tem que o quê? Desapossar, tirar o domínio do inimigo. Então nós precisamos entender que nós temos um inimigo e que ele tem trabalhado com muita inteligência, com muita astúcia, é um ser milenar, é um ser que tem uma memória muito melhor do que a nossa, uma inteligência muito maior do que o nosso, que trabalhando à parte, o homem trabalhando à parte de Deus, ele é poderoso e muito poderoso. Porém, se nós conhecemos os princípios de Deus, nós minamos esse poder do inferno, mas se eu não conheço o poder de Deus, eu potencializo o poder do inferno. Isso é direto, é uma relação direta. Eu conheço o poder de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu minimizo o poder do inferno, eu destruo o poder do inferno. Eu não conheço o poder de Deus, eu potencializo o poder do inferno. Qual é a consequência? Vai vir em cima de mim. Então eu preciso saber, eu tenho promessa? Tenho. E por que a promessa não se cumpriu? Porque Deus é ruim? Não. Se Deus fosse ruim, Ele não tinha prometido. Ele prometeu porque Ele quer fazer. Então eu preciso conhecer a palavra, trabalhar a palavra para tomar posse. Então eu preciso tirar o domínio de Satanás da área da minha vida, da área da minha família, que ele tem aprisionado. Diga, eu vou tirar. Desapossar. Quando nós olhamos a palavra do Senhor lá no livro de Josué, abra comigo. Essa madrugada Deus estava falando no nosso coração sobre Josué, capítulo 6. A história de Josué. Josué, ele liderou Israel à conquista da promessa. Essa madrugada eu escrevi isso. Ele liderou Josué à conquista da promessa. Aí Deus vai e fala no meu coração, quem vai liderar o meu povo para a conquista da promessa? Quem vai liderar a sua família para a conquista da promessa? Quem vai liberar a sua família para a conquista da promessa? Quem vai liberar? Diga, sou eu que vou liderar a minha família para a conquista da promessa. Alguém tem que ter uma voz de comando na sua casa. Alguém tem que tomar uma posição na sua casa e dizer, eu vou liberar, eu vou comandar a minha família para conquistar. A promessa, ela não se cumpre isoladamente. Tem que cumprir com a participação. Então, a cidade de Jericó, aqui no capítulo 6, Deus, lá no capítulo 1, né, quando acaba Deuteronômio, Deus chega para Josué e ratifica a promessa que ele tinha feito com Moisés. Olha que coisa extraordinária. Se Deus falou isso para Josué, está falando para a gente. Olha, Moisés, meu servo, capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que te dou, os filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Do jeito que Deus prometeu a Moisés, Deus prometeu para a gente. O que foi que Deus prometeu para Moisés? Que ele ia libertar o povo de Israel, uma nação gigantesca de aproximadamente 2 milhões de pessoas, só de judeus, só do povo hebraico, e disse que ia libertar, tirado da escravidão. Tirou? Tirou com o quê? Sinais e maravilhas. E essa madrugada o Senhor estava dizendo, meu filho, eu vou tirar o meu povo, e vou tirar do mesmo jeito que eu tirei com Moisés. Eu vou mostrar sinais e maravilhas. Aquilo que ninguém imaginaria, Deus estava falando nessa madrugada que Ele estaria fazendo na nossa vida e através da nossa vida. E quando Deus falou isso, você está claro aqui?
Negócio muito claro, é letra, não precisa nem tanta, só observação, não precisa de interpretação, não precisa de revelação. Eu digo, mas Senhor, isso está muito claro, está muito transparente isso aqui para mim. E o Senhor colocando no meu coração, disse, não, meu filho, você não está entendendo a grandeza disso. Eu vou mostrar sinais e maravilhas a favor do meu povo que busca a minha presença. A favor do meu povo que está cansado de viver a vida de escravidão, de vergonha, que não quer viver só de promessa. A cidade de Jericó era a primeira a ser conquistada. Tirada o domínio dela, capítulo 6, ela é a primeira a ser conquistada, a primeira que precisava tirar o domínio, era a primeira que precisava ser derrubada, era a primeira que precisava ser destruída. Deus estabelece uma promessa chamada Canaã, uma terra que mana leite e mel, saindo da escravidão para a dupla honra. Aí Deus disse, olha, agora você vai entrar em Canaã e vai ter lá uma cidade, não é uma cidade qualquer. É uma cidade que está, olha o que o texto aqui, a minha versão diz, rigorosamente fechada. Todas as vezes que o inimigo sabe que Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, ele se fecha. Mas ele fecha de uma maneira tão forte que você não consegue ver uma maneira de você entrar, uma maneira de você penetrar. Humanamente, você não consegue. O texto fala que Jericó era rigorosamente fechada, ninguém entrava nem ninguém saía. E mais uma vez, essa madrugada, né, nós já chegamos tarde, eu fui orar mais um pouquinho, e o Senhor colocou no meu coração e disse, meu filho, por mais que a situação esteja fechada, por mais a situação que esteja difícil, se você buscar um plano de batalha, eu vou revelar. Amém. Presta bem atenção. Não adianta só você ter uma consciência, a situação está ruim. Não adianta só saber que você está sofrendo ou que pode passar por uma situação de angústia. Isso pode ser só o começo, mas você precisa tomar uma posição. Eu estou dizendo isso para você para não permitir, está fechado, pastor, está fechado, meu relacionamento é fechado, meu marido é fechado, meu filho é fechado, não abro o coração para Deus, não abro o coração para o relacionamento, está tudo fechado, a minha saúde está fechada, a minha alegria está fechada, a minha paz está fechada. Busca em Deus que Ele abre, Ele abre. Ou Deus abre de uma forma natural, ou Ele abre de uma forma sobrenatural. Ou Ele abre botando uma chave, ou Ele abre arrebentando, destruindo, derrubando, como foi no caso de Jericó. Mas o que é que eu preciso? Está fechado, está fechado. Então eu tenho que buscar em Deus um plano. Quando as coisas estratégia, quando as coisas não estão acontecendo na nossa vida, eu tenho que buscar em Deus um plano. Buscar um plano para destruir uma cidade que está rigorosamente fechada. Olha o que diz o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué, olha que eu entreguei na tua mão a Jericó, o seu reino e os seus valentes. Daqui por diante, esse versículo você começa a ver Deus apresentando para quem o buscou o seu plano. Se você buscar, você vai receber. Isso é algo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele é muito bom. Agora, o nosso problema é que a gente busca hoje e amanhã, pastor Talismã, a gente enterra. A gente busca hoje, Deus fala com a gente e amanhã a gente não acredita. Nós sofremos tão somente por falta de fé. Nós sofremos porque nós não confiamos em Deus. Pastor, eu confio em Deus. Será que confia em Deus? Eu digo para a Rosiane, a gente pode até ficar angustiado diante das lutas, diante da adversidade, diante dos problemas, mas até Deus falar. Até Deus falar, até eu não saber onde é que estão as coisas. Até eu não compreender como é que começam essas coisas, onde é que está acontecendo essas coisas. Mas depois que Deus fala, não tem por que se angustiar. A gente tem que tomar posse da palavra de Deus e tomar posição. Então, pastor, está fechado. Tem área da minha vida que está fechada. Vá buscar de Deus um plano de batalha. Seja na área física, seja na área emocional, seja na área conjugal, seja na área familiar, seja qual for a área da sua vida. Não desista de jeito nenhum de ter a promessa de Deus acontecendo, realizando na sua vida. Tome posição, busque em Deus e você vai ver Deus manifestar. E sabe o que é que a Bíblia fala? Que Deus, depois que diz que entregou na mão, olha o versículo 2, eu entreguei na tua mão
Por isso que eu digo para você, nós somos seres espirituais e temos que viver pela fé. Deus entregou na mão de Josué uma cidade rigorosamente fechada. Mas Josué ainda não tinha. Fisicamente ele não tinha a cidade tomada. Ele tinha uma promessa de Deus. Mas para Josué aquela promessa era tudo o que ele precisava. Então quando Deus prometer algo para você, já veja acontecendo mais na frente. Mas vai acontecer se Deus diz que vai derrubar. No versículo 20, olha o que é que ele fala. O que foi que ele falou? Ele não disse que ia entregar? Ele não disse para Josué que ia entregar? Mas está fechado, Deus. Deus, o inimigo é muito mais forte. Deus, o senhor não está entendendo. Olha o tamanho da muralha. Não existe tanque, não existe bomba aqui, não. Como é que eu vou pegar esses homens? Como é que eu vou derrubar essas muralhas? Não interessa, confie em Deus. Ele vai derrubar as muralhas. O versículo 20, olha o que é que ele fala no versículo 20. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram trombeta, tendo o povo ouvido o sonido da trombeta, se levantou em grande grito e ruaram as muralhas. Você fica olhando essa história, parece história de criança. Parece coisa de brincadeira, mas é assim mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é que não existe impossível para Deus. Pastor, é impossível, pastor, meu coração está ferido, eu estou machucado. Deus vai tratar, vai libertar, vai curar, vai restaurar. Eu não tenho, Deus faz. Agora eu preciso entender que eu tenho uma promessa e eu tenho que buscar em Deus um plano para o cumprimento da promessa. Ah, Deus tem uma promessa, eu vou e guardo no bolso a promessa. A quem tem promessa aí de família, eu tenho promessa. Quem tem promessa de saúde, eu tenho promessa. Já falei o testemunho aqui, numa doença incurável, e Deus me curou, orei 2 anos e 2 meses. Se Deus não tivesse me curado com 2 anos e 2 meses, eu tinha parado? Nem a pau eu parava. Nem a pau. Por que eu não parava? Porque eu tenho promessa. Por que eu não parava? Porque eu confio em Deus. Porque eu espero em Deus. Eu estaria orando até hoje. Graças a Deus, estou comendo um bocado de coisa por aí que tem glúten, né? E louvado seja Deus. Mas é não desistir da promessa de jeito nenhum. Eu preciso tomar posição. Eu ouvia muito. Não tem cura, não tem jeito. Você não pode comer, não pode, não muda, não acontece, não tem jeito. A ciência já disse, não tem jeito. Eu não dependo de ciência, respeito a ciência, né, doutora? Mas eu dependo de Deus. Tem alguém que é muito maior que criou a ciência, que é Deus. Então, na hora que eu dependo de Deus, que eu confio em Deus, as muralhas vão cair mesmo que estejam rigorosamente fechadas. Quem fechou foi o inimigo soube que tinha promessa. Chega e diz, não deixa eles tomarem, não deixa ele conquistar, vamos deixar eles escravos. Era essa a posição. Se eu não conquisto a promessa, eu continuo escravo. Se eu não conquisto o que Deus tem para mim, eu continuo escravo. E o inimigo vai trabalhar. Ele vai fechar, vai se fechar. Se ele se fechar em relação a você, você tem que tomar uma posição em relação a ele. Não pode de maneira nenhuma se conformar. A tua bênção, as tuas promessas da tua vida pode estar rigorosamente fechada, mas se Deus disser que vai abrir, de forma surpreendente ele vai abrir. O que não pode é desistir. Não desista do que Deus tem para você. Não desista das promessas do Senhor na sua vida. A conquista deve ser um ato ordinário na vida de um filho de Deus. O conflito, por incrível que pareça, tem que ser um ato ordinário na vida do povo de Deus. Mas o conflito na vida de um povo de Deus, que Deus já falou na sua palavra, que nós estamos em uma guerra. Conflito na nossa vida com o demônio não é, eu luto hoje, agora vou pegar minha roupa de soldado, de policial, de militar, não estou em serviço, vou guardar e outro vai me substituir. Não funciona assim no reino espiritual. Uma vez que Deus me escolheu, eu estou em um campo de batalha 24 horas por dia, mas sabendo que o general está comigo, que o Senhor está comigo, que Ele é meu escudo, é minha rocha, é minha fortaleza, é minha salvação, mas eu preciso entender que o conflito tem que ser ordinário, tem que ser comum na minha vida. O problema do povo de Deus é que quando vem lutar, é porque já apanhou e apanhou muito. Eu não preciso perder para resistir ao inferno. Eu não preciso perder. O problema do povo de Deus é que primeiro perde para depois tomar uma posição de reação. Não! Eu posso resistir ao diabo antes mesmo dele conquistar alguma coisa minha. Quantas e quantas vezes nós conversamos e nós percebemos um demônio agindo no nosso meio.
Antes dele conseguir uma vitória, a gente já sabe que ele está ali querendo trabalhar. Então, se eu sei que tem um inimigo perto de mim, se eu sei que eu tenho um bandido perto de mim, e eu não faço nada, o que é que vai acontecer? Eu vou ser ferido. Mas se eu reajo, eu tomo uma posição, eu vou prevalecer. Então, preste bem atenção, peça para Deus. Ore ao Senhor, Deus, eu preciso de revelação do Senhor. Eu preciso de discernimento do Senhor. Tome o conflito como forma ordinária. Um dia de manhã eu acordei, claro, eu já falei isso aqui, e eu sempre me acordo feliz. Acordo feliz por quê? Porque eu me lembro da promessa de Deus. Né? Acordo feliz, eu anunciata toda manhã, porque quando eu olho que Deus fez o sol e ninguém pode deter, quem pode impedir do sol nascer? Quem pode? Qual o demônio que pode impedir do sol nascer? Deus estabeleceu milhares de anos atrás, e toda manhã o sol nasce. Isso para mim é uma certeza da palavra poderosa, fiel e verdadeira de Deus. Então, se o sol nasce toda manhã, então logo eu penso nas promessas que eu tenho na minha vida e me alegro, Paulinho. E me alegro porque vai se cumprir na minha vida. Porque não tem poder do inferno que possa impedir o agir de Deus. Mas um dia eu me acordei louvando, adorando, agradecendo a Deus, né, pela noite, apresentando. E quando eu me levantei, Deus disse, você já vai se levantar? Né? Às vezes a gente fala assim, Deus falou, e tem pessoas que dizem, Deus fala? Fala, meu filho. E o que mais entristece, uma das coisas que mais entristece meu coração é quando eu falo com um irmão, uma irmã, e ele diz assim, eu nunca ouvi Deus falar. Né? Assim, de forma audível. A gente escuta Deus falar através da palavra, quando nós lemos a palavra, Deus fala usando os seus profetas, né? Os seus pastores, os seus mensageiros, mas Deus fala assim, de forma pessoal, audível, como eu estou falando. Então, se você não tem escutado a voz de Deus, é porque você não tem separado tempo para Ele. Separa tempo para Ele. Procura criar intimidade com Ele. Você vai ver como é bom ouvir Deus. E eu acordei e Deus disse assim para mim, meu filho, você vai levantar? Eu digo, já, Senhor. Eu já te adorei, te glorifiquei, agradeci pela noite, tudo isso. Aí Deus disse, enquanto você estava dormindo, Satanás estava preparando ferramenta contra você. Aí tem um versículo na Bíblia que o Espírito Santo me trouxe a lembrança, Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. E Deus fala que é a herança do Senhor para a nossa vida. E o que foi que Deus estava me ensinando? Meu filho, todos os dias, você tem que destruir o que o inferno prepara contra a sua vida. Todos os dias, porque nós não destruímos demônios. Você não destrói demônio, você destrói o que o demônio prepara, o mal que ele planeja, as ferramentas, as ciladas, as armadilhas que ele prepara. Então você destrói. O que é que ele faz? Ele foi vencido naquele momento, ele volta, junta-se com outras entidades, cria um plano, diz, não, como é que a gente vai pegar ele dessa vez? E volta com outro plano. Se ele pega você desprevenido, ele vai conseguir ter vitória na sua vida, vai ter sucesso na sua vida. Isso aconteceu, não no sucesso, mas na investida dele com Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, diz que depois que foram vencidas todas as tentações, está lá no capítulo 4, Satanás se apartou dele até o momento oportuno. Como quem dissesse, eu perdi essa aqui, mas eu vou voltar. A conquista deve ser um ato ordinário? Deve ser um ato ordinário. Aí você vê que Josué, no capítulo 6, ele ganha toda uma batalha. Uma batalha que era impossível, Antônio, eles ganharem. Mas quando chega no capítulo 7, eles têm uma das maiores derrotas que eles tiveram, porque eles tinham coisas contaminadas. E eu vou encerrar esse estudo trazendo só esse versículo para você, para a gente continuar no próximo domingo. Jericó, uma cidade rigorosamente fechada. Ninguém podia conquistar aquela cidade. O povo vai, entende, Josué, vai lá nos capítulos anteriores que você vai ver qual foi o procedimento dele. Buscou a Deus, jejuou, orou, separou, Deus se revelou, presta atenção. Deus seria injusto. A gente tem uma vida de pecado, uma vida afastado dos planos de Deus. E deixa eu dizer para você abrir um pouquinho esse negócio de pecado, Carlos Bandeira, porque pecado a gente pensa que é só coisa grande, né? Pecado é errar o alvo. E quando nós erramos o alvo de Deus, nós acertamos o alvo de Satanás.
Então, pecado, dona Anunciata, é errar o alvo. Se Deus tem alguma coisa na sua vida, se Deus tem um plano na sua vida, e você está errando o alvo, você está em pecado. É assim, pastor? É, exatamente assim. Se Deus manda você fazer uma coisa, Deus diz, eu tenho você para fazer isso e isso. Eu tenho você nesse ministério. Eu tenho você nesse chamado. Em qualquer atividade. Deus chama você e você diz que você não vai, você está errando o alvo. Tá aí, qual é o problema de eu errar o alvo? Está aqui no capítulo 7, versículo 13b, parte B, que fala sobre uma cidade de Acã. Uma cidade pequena de ser conquistada, uma coisa simples de eles terem como vitória. E eles perderam aquela batalha. Josué foi, chorou, buscou a presença de Deus. Sabe o que foi que Deus disse para ele? Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Está aí nós queremos a vitória de Deus, nós buscamos a estratégia de Deus, mas nós não queremos tirar as coisas condenadas, aquilo que nós chamamos, que a Bíblia chama de pecado. Eu não vou conseguir ter as coisas de Deus se eu não agir conforme Deus estabelece. Se não eliminar o pecado do meio do povo, você vai lutar, Josué, e você vai perder. Mas se você eliminar o pecado do seu meio, você vai lutar e você vai prevalecer. Por isso que eu digo que as coisas de Deus é simples. É simples desse jeito, pastora Bruna. Pastor Talismã, se você toma uma posição em relação a Deus, Deus toma uma posição em relação a você. É muito simples. Se você não toma uma posição em relação a Deus, Deus não toma uma posição em relação a você. Eu acho engraçado as pessoas que querem tudo de Deus, mas não dá nada para Deus. As pessoas querem que Deus ande com ela, mas ela não quer andar com Deus. Então, esta manhã, por incrível que pareça, o Espírito Santo quer nos ensinar a lutar, é verdade, mas primeiro tirar as coisas contaminadas. Agora, para que eu possa conquistar as promessas de Deus, eu preciso tirar as coisas contaminadas. E eu vou repetir, quais são as coisas contaminadas? Pecado. E o que é pecado? Errar o alvo. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Eu estou no lugar que Deus queira que eu esteja? Eu estou seguindo a palavra de Deus? Pastor, eu estou seguindo 90%. Né? E há de convir que 90% é o percentual bom, né? Mas eu sempre disse, à luz da Bíblia, que 90% de obediência é igual a desobediência. Não existe obediência boa parte, uma grande parte. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Se eu obedeço, Deuteronômio fala as bênçãos decorrentes da obediência. Se eu não obedeço, Deuteronômio também fala as maldições decorrentes da desobediência. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo nos trouxe para conquistarmos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nos trouxe para sermos instrumentos. Porque muitas vezes a luta não é nossa. Muitas vezes a luta é de um terceiro. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos apresente um plano de batalha para saber qual é a ação do inferno que está agindo na vida daquela pessoa, ou que você está pensando que uma libertação de uma vida, não, vamos orar agora e agora acontece. Antes fosse só assim. Você vai ter que buscar em Deus, você vai ter que jejuar, vai ter que orar, vai ter que separar, vai ter que se consagrar, para Deus trazer para Ele um plano para você. E nesse plano você colocar o plano em ação e ter a sua conquista e ter a sua vitória. Mas você não vai conseguir fazer isso se você não buscar. Então a primeira coisa é saber de Deus se a gente está fazendo o que Deus quer. Estou fazendo o que Deus quer? Estou fazendo o que Deus quer. Eu posso entrar em qualquer confronto, porque Deus está comigo. Eu estou fazendo o que Deus quer? Boa parte, né, pastor? Boa parte eu estou caminhando lá para fazer o que Deus quer. Então mude. Mude e faça o que Ele quer. Ah, pastor, não consigo. Consegue. Que história que não consegue? Claro que você consegue. Eu já falei de um testemunho aqui de um filho que chegou para o pai e apresentou o boletim e o pai olhou as notas dele e disse, meu filho, suas notas excelentes, mas matemática está lá embaixo. Pai, é simples, eu não gosto de matemática. E o pai chegou para ele e disse, é muito simples, goste. Ele se tornou matemático financeiro. É simples desse jeito, não adianta complicar as coisas.
Ah, pastor, eu gosto da safadeza. Pare de gostar. Pastor, eu quero fazer o que eu quero. Pare de fazer o que você quer. Acabou, é simples desse jeito. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Vá ler. Passa a gostar. Pastor, eu não gosto de orar. Vá orar. Se você quer ter Deus, você tem que buscar. Você tem que fazer, é simples desse jeito. Se eu quero entrar no confronto, eu tenho que buscar Deus para o confronto. Não dá para entrar no confronto sozinho. Com Satanás não dá. Satanás eu tenho que buscar o poder de Deus. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. É algo seu com Deus. Está tudo diferente do que eu estudei, planejei nesta manhã, mas o Espírito Santo sempre teve e sempre vai ter liberdade de fazer na nossa vida, através da nossa vida, o que Ele quer. Mas é algo muito pessoal. Eu sei que você pode estar do lado do seu cônjuge. É você e Deus. Deus chegou para Josué e disse, é você, é você. É você que eu escolhi para conduzir o meu povo à promessa. Mas a gente precisa ter um estreitozinho aqui. Não adianta você entrar em batalha se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa contaminada. Você está onde eu estou? Você está fazendo o que eu quero? Então eu estou com você. Está tirando as coisas contaminadas? Eu vou te mostrar como conquista. Foi assim, dessa forma muito simples. Eu queria que você fosse, agora diante de Deus, muito transparente. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com religião, pior ainda comigo. É algo de você e Deus. Pergunta para Deus. Fala com Ele, Senhor, eu estou fazendo as coisas que o Senhor quer que eu faça? Eu estou no lugar certo? Eu estou enganando a mim, ou de uma forma inconsciente, enganando o Senhor, achando que eu estou no centro da Tua vontade, e eu não estou no centro da Tua vontade? O problema não é estar fechado. O problema não é se o inimigo é grande ou se o inimigo é pequeno. O problema não é se o problema é grande ou se o problema é pequeno. O problema pode ser muito grande. O inimigo pode estar furioso contra você. O inferno todo pode se levantar. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, fazer o que Deus está mandando, isso não significa nada. Absolutamente nada. Deus vai agir a nosso favor. Se o problema for pequeno, muito pequeno, insignificante, como foi no caso da cidade de Ai, comparando com a cidade de Jericó, não, o problema é pequenininho, mas sem Deus você vai ser envergonhado, humilhado.